Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Voz Afro. Aqui a gente fala sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro, também as vivências de sucesso e os perrengues da comunidade e também de estilo e moda, né? Com certeza. Se você acha aí que se veste como Agostinho Carrara e tal, esse programa de hoje é para vocês. Estamos aqui com a consultora de imagem e estilo, Lori Dantas. Lori, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Imagina, adoro. Olha, aqui a gente tem aqui duas perguntinhas que eu sempre faço, no início e no fim dos episódios, né? Tá São bom. bem clichêzinhas mesmo. A primeira é, quem é Lori Dantas? Lori Dantas. Lori Dantas é uma mulher negra que tem uma filha de 7 anos, que é a Olivia, casada, animada, de 42 anos, já falei? Revelei então agora. Revelou. Tá? Com um sorriso largo, com a risada alta e que gosta de ajudar as pessoas a viverem a vida da melhor forma. Acho que é um bom resumo para como eu vivo a minha vida hoje, para o que eu faço, que é basicamente ajudar pessoas. Tá, o que é ser consultora de imagem e de estilo? Ser consultora de imagem, então, é uma profissão relativamente nova. Se você for pegar o início de como isso tudo começa, né, é muito de 50 anos para cá. E é uma profissão muito gratificante, porque você consegue se conectar com a história das pessoas, conhecer o background dela, por onde ela passou, o que ela fez, o que ela vive, e passar aquilo para a forma como ela se veste. Então, é muito trazer as tuas histórias para fora. Não é só consertar um cabelo, ajustar um sapato, corrigir uma cor. É muito mais profundo do que só entender como a pessoa tem que estar naquele momento de maneira visual. Entendi. Como é que foi a sua trajetória, assim, para você chegar hoje nessa profissão? Sim. Bom, a trajetória de vida, que é muito misturada com a trajetória do trabalho, ela é bem, eu acho bem legal, ela é bem, tem muito altos e baixos, mas o pano de fundo é que a minha família é uma família que se esforçou muito para ganhar na vida. Minha mãe estudou muito para ser médica, cuidando de 3 filhas, morava no conjunto habitacional. Então, a gente tem como cerne da família o fato de que gostamos de ajudar pessoas. Então, eu cresci vivendo num meio em que ajudar é legal. Então, isso foi muito natural para mim, esse direcionamento, mas ele não foi imediato. Eu demorei muito para perceber que isso poderia ser um direcionamento para minha vida, que eu poderia viver minha vida ajudando as pessoas. Então, eu fui para outro caminho, primeiramente, e depois que eu vi que eu poderia transformar isso numa carreira. E se eu for no passado agora, eu consigo lembrar que minha mãe... Ela bate no microfone, gente. Não, pode ir. Se eu for no passado agora, eu consigo lembrar que minha mãe já me dava livros que falavam de moda muito antes de eu saber que isso seria uma carreira para mim. Eu sempre ajudei as pessoas nesse sentido, com as roupas. Eu sempre fiz acessório, gostava de arrumar as amigas, de vestir minhas irmãs. A gente tinha que andar arrumada. E o escravismo pesa muito nisso também. Porque, como uma família de pessoas negras, a gente tinha que estar sempre um degrau acima. Então, minha mãe não deixava a gente andar sem brinco, não deixava a gente andar desarrumada, com o cabelo bagunçado. A roupa de domingo era uma roupa que era importante. Ela se esforçava para que a gente tivesse boas roupas com qualidade na costura. Ela conferia costura, conferia emenda. Então, era um movimento que era muito natural dentro de casa e que tinha esse agravante de estar sempre um degrau acima. Então, isso foi com que eu cresci. E eu fui tomando gosto por isso tudo. Então, eu realmente ajudava todo mundo. As minhas irmãs acabavam me pedindo ajuda sempre. Eu comecei a ganhar livros sobre isso, a ler, mas nunca pensando, isso pode ser uma carreira. Só depois de muito tempo, quase 20 anos, em outro caminho, é que eu realmente vi, acho que chegou a hora de trabalhar com isso, que é o que eu realmente gosto. Certo. Atende só homens e mulheres? Ou, aliás, só mulheres ou homens e mulheres? Eu já atendi homens também, para a parte de coloração pessoal, que é definir as melhores cores, as cores que combinam mais com o tom de pele, com o cabelo. Entendi. E tal. Mas a base do meu atendimento é feminino. Assim, eu me sinto mais confortável em atender mulheres
por conta das dores, das lutas, da conexão, que é maior. Mas atendo o homem também. Ó, eu vim com essa camisa aqui hoje, que eu não sei se eu tô estiloso, né? E aí, eu pensei em Você quer que eu dê um nome? Eu vou falar turista. Turista? Mas a gente não pode ficar rotulando. Não, eu saí do hotel hoje, assim, vou colocar uma camisa legal e tal, Não, diferente, tá pra ver se eu tô bem. Você tá se sentindo confortável? Bastante. Até Então, porque ela é folgada, então me sinto confortável com Não, ela. por isso. Você tá se sentindo, transmitindo a mensagem que você queria passar pra mim hoje, por exemplo. Você veio aqui conversar comigo, conversar com outras pessoas, veio encontrar a equipe. Você tá sentindo que tá transmitindo o seu astral de hoje? Até agora eu tava, mas depois do turista, talvez não. Eu pensei... Que divergiu, né? Eu pensei, na verdade, vim com a camisa de São Paulo de futebol. Sou São Paulino. Não. Mas aí, Não. no episódio 76, no nosso episódio do podcast, a gente ouviu aqui da Ludmilla, que ela grava com a gente aqui, é uma parceira nossa, que camisa de futebol não é roupa. Não é roupa. Você concorda Poxa com isso? vida. Isso é verdade? Se eu disser que concordo, o meu marido, quando ouvir isso, ele nunca mais vai colocar uma roupa legal pra sair. Ah, é? Então, eu vou dizer que há espaços. Há espaços para você usar certos tipos de roupa, porque é claro que assim, hoje o mundo está muito mudado. Antigamente as regras de vestimento eram muito mais duras, muito mais secas. Mulher só usava saia, homem usava calça, mulher não usava terno. Os homens antigamente usavam salto. Então tinham regras mais rígidas na convenção da vestimenta. Hoje em dia está tudo muito fluido, tanto que homem usa roupa de mulher, mulher usa de homem. A minha filha vê uma pessoa na rua que é gênero fluido, ela fica, mamãe, é menino ou menina? Eu falei, o que você acha? Ela falou, eu não sei. Eu falei, o que importa é o que a pessoa tá vestindo e se ela tá se sentindo bem com isso, filha. Você não precisa ficar perguntando se é menino, se é menina, porque hoje é tudo muito solto e não tem problema nenhum em ser assim. Mas alguns lugares, alguns espaços, algumas corporações ainda ditam o que é necessário vestir para você estar naquele espaço. Então, casamentos, algumas reuniões de trabalho, dependendo da empresa, se for um escritório de advocacia, você vai precisar ter algumas regras. Os eventos têm níveis de formalidade. Então, para esses espaços, precisa sim ter uma convenção, senão fica muito bagunçado também. E aí, nesse ponto, eu consigo colocar a camisa de time de futebol nos espaços desportivos. Claro. Não dá pra você ir no casamento, numa reunião de trabalho, obviamente, com uma camisa de time de futebol. Mas ela vai ter o seu espaço. Ela vai encontrar o seu espaço na reunião com os amigos, vai encontrar o seu espaço dentro de casa, no jogo de futebol, ou em outros lugares mais informais. Então, eu acho que é fluido, mas ainda existem algumas convenções que precisam ser respeitadas. Mas é claro, o mundo tá livre e se você quisesse vir aqui, eu não ia falar, olha, tá pecando. Eu pensei em vir por baixo, mas acabei não vindo com ela, não. Pra tirar e colocar agora a camisa. Ia ficar uma combinação maravilhosa. Mas eu não vim. Mas assim, o que o seu trabalho pode ajudar pessoas como eu, por exemplo, a não gravar podcast para ser turista? Só pra gente entender melhor. O que você diz como... O que você quer dizer quando você fala pessoas como eu? Que estou aqui te entrevistando em um podcast com cara de turista. Embora eu estou no Rio de Janeiro, a gente está gravando aqui no Rio, e eu moro em Vitória do Espírito Santo, por enquanto. Mas são similares, cidades similares, eu diria. Sim. Mas a questão não é ser uma pessoa como você, porque hoje em dia, o que acontece? O serviço de consultoria já foi taxado de ser um serviço que é só para celebridade, que é só para gente rica, que é para quem tem dinheiro, que é para político. Só que hoje em dia não é mais assim. A gente consegue oferecer esse serviço para qualquer pessoa que precise transformar a sua imagem ou que queira mudar alguma coisa na sua imagem, porque isso vai muito do que você quer ser e o que você quer transmitir. Então, não é se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu sou rico ou não sou, se eu faço um podcast ou não faço. Eu entendo que é para qualquer pessoa que precise, que tenha essa necessidade. Então, por exemplo, eu tenho muitas clientes que são mães e que entraram naquele esquema de maternidade, e aí você fica em casa, só com a criança, você não sai, você acaba tendo roupas mais confortáveis, você precisa de roupas específicas para amamentar, e aí em algum momento ela volta a trabalhar. A cabeça dela mudou porque ela tem um filho naquele momento, mas ela tem a necessidade de voltar a ser mulher também. Sim. Então isso gera na cabeça dela algum tipo de evolução ou uma troca de fase.
em que ela vai precisar se recompor para voltar ao trabalho. Sim. Então, muitas me procuram nessa fase, entre o período inicial do filho e a volta ao trabalho. Algumas porque ganharam cargo, mudaram de função, então precisam mostrar que estão num cargo superior, e isso vai aumentando realmente, né? Se você está numa base de uma empresa, você não se veste como um executivo da empresa, muitas vezes. Então, vai depender muito do como a sua cabeça evoluiu e aquela fase mental vai passar para o exterior, que seria a sua vestimenta. Então, é como você está dentro e quer passar para fora. Não é para mim ou para você, porque você está vestido assim, assado, porque você faz podcast ou não. Vai muito da necessidade. Entendi. É só assim, só deixando aqui, já explícito aqui, já que é a última vez que eu gravo com essa camisa. Vamos aposentá-la, vamos deixar pendurada ali no caminho. Não, quando eu já aqui no Rio de Férias aqui, passeando, eu vou usar ela, mas podcast é a última vez que eu gravo com ela. Ai, meu Deus. Essa camisa. Olha o comprometimento. Mas aqui, o que você acha da galera assim que vai malhar, por exemplo, vai pra academia, coloca a roupa de academia, de lá vou pro supermercado com a mesma roupa? Muita gente me pergunta isso, gente. O que você acha desse povo? Eu acho que hoje em dia a gente consegue simplificar muita coisa do que a gente faz no dia a dia e a praticidade acaba tomando conta. Então, o fato de você ir para academia de manhã e depois ter que cumprir funções não é demérito nenhum, você realmente precisa. Se aquele compromisso está no seu caminho, eu entendo que é mais tranquilo e é prático você fazer com aquela roupa que você está. Eu não julgo. A questão é se você está se sentindo confortável para fazer esses compromissos com uma roupa que é mais justa, que mostra mais o seu corpo. Se você não estiver se sentindo mal, eu não vejo problema nenhum. A questão para mim é sempre o conforto da pessoa que está usando. Se isso estiver bom para ela, para mim está bom. Eu não vou ficar lá. Saiu da academia, lá, já foi pro mercado. Tá indo no médico, não tem vergonha. Não, eu não sou essa pessoa. Mas eu acredito que tem gente que seja, hein? E tudo bem também. A gente sempre tem uma ideia de que se vestir bem está totalmente ligado a você ganhar bem. Não. Por favor. Não. Olha só, a questão varia. Assim, como que a gente trabalha isso? A gente pensa mais na qualidade do que você está vestindo do que o quanto de dinheiro você tem para comprar muitas roupas e parecer que você está sempre com uma roupa nova. Sim. São coisas diferentes. É claro que muitas lojas elevam o preço, elevam o valor, porque tem a qualidade também para isso, trabalham com materiais melhores, costuras melhores, são empresas melhores, mais robustas, e aquela roupa acaba tendo mais qualidade. Mas você consegue encontrar em lojas menores, lojas de bairro, lojas em que as marcas não cresceram tanto ainda, produtos que têm a qualidade necessária para você passar uma imagem interessante para você. Então, varia mais na qualidade do que você está vestindo do que na quantidade. Eu entendo dessa forma. Então, se você tem um orçamento que é enxuto, eu não vou falar para você comprar roupa todo mês, eu não vou falar para você mudar o que você está vestindo todo mês, nem de 2 em 2 meses, nem de 6 em 6 meses. Vai ser o que você planejar dentro do seu orçamento. Mas sempre buscando qualidade dos materiais e o que é interessante para você em termos de corte, modelagem, estilo. Já aconteceu de você chegar para uma pessoa da consultoria e meio que assim, vai ter que mudar seu guarda-roupa inteiro, porque não tem nada a ver com você isso aqui. Não, as clientes têm muito medo disso, muito. Toda vez que elas chegam, elas ficam, mas eu vou jogar tudo fora. Mas o que vai sobrar do meu guarda-roupa, meu Deus do céu? Tem gente que não quer nem começar o processo, porque é apegado ao armário. Tem gente que é apegado. Né? Porque tem roupas boas, tem roupas de qualidade, tem roupas que têm o apelo afetivo, porque a minha avó que me deu esse casaco, isso é uma lembrança do meu pai. Então, a gente concilia tudo isso e tenta manter o máximo possível. Eu nunca peguei uma cliente que a mudança foi de 180 graus, que ela estava num lugar e a imagem dela tinha que ser completamente diferente. São sempre ajustes e tentando manter o que ela já tem ali, porque mal ou bem aquilo faz parte da história dela. Ela construiu com base na personalidade dela, na cultura em que ela está inserida, no ambiente em que ela vive, com base na criação que os pais deram para ela. Então, é um conjunto de coisas que vai formando involuntariamente aquele estilo. A gente não... esse aqui é meu estilo agora. Você pode até fazer isso. Mas mesmo você decidindo que você vai trocar de estilo, você vai ter que construir e muitas vezes você vai usar o que você tem ali como base para essa construção. Então, é juntar tudo isso. Quando você junta tudo isso, você não consegue jogar um armário inteiro fora. Entendi. E como é que surgiu essa ideia de você alinhar a questão do estilo com a diversidade?
Esse foi um caminho bem natural para mim. Não foi vou trabalhar com diversidade porque vai dar dinheiro, porque não foi nada disso. Foi muito natural. Já era a minha realidade enquanto mulher negra, já era a realidade de uma pessoa que sofreu preconceitos na vida e que entendia que dessa forma a minha conexão com os clientes seria maior, eu conseguiria ajudar de uma forma melhor. E eu me sinto mais feliz fazendo isso também. Não que eu não atenda mulheres brancas, né, com a estética eurocêntrica, mas eu atendo também, porque elas também me dão bagagem para o que eu preciso fazer. E a luta das mulheres também é uma luta minha. Então, eu nunca vou deixar de atender mulheres, né, pela cor, pelo tipo, etc. Mas a diversidade realmente é um ponto que me pega, porque os corpos negros, os corpos gordos, não tem problema nenhum a gente falar gordo, tá, gente? É uma característica, não é um defeito. Tudo é uma característica, nada é defeito de qualidade, característica. Então, os corpos negros, os corpos gordos, os corpos trans, os corpos de pessoas com deficiências, eles têm questões mais profundas do que outros, do que a classe dominante. Então, isso faz com que a minha vontade de ajudar seja maior, com que eu queira que eles sejam mais acolhidos, que sejam mais vistos, que se sintam pertencentes, porque isso foi questão para mim já também. Então, eu entendo como muito valioso esse acolhimento. É isso, Lori, o papo está excelente. Vamos fazer uma pausa agora para o comercial e já volta. Vamos. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro com a consultora de imagem e estilo, Lori Dantas. Mas a gente falou aqui no intervalo, né, que é a última vez que eu uso essa camisa para gravar. Gente, vocês vão ver que ele vai trocar até o final. Eu tô quase trocando mesmo com a coisa mais básica. Não, gente, eu adoro. Eu não disse que era feia, Eu disse que se você gosta do seu estilo, mantenha, mas há possibilidade de talvez ser confundido com turista em Copacabana. Se você não se importar, tudo certo. Não me importo, não nesse momento. Então, eu também não me importo. Você tem que confiar em você. Como é que uma pessoa pode identificar seu estilo e expressar aí através das suas roupas? Sabe que eu não acho muito fácil a pessoa auto-identificar o estilo. Eu acho, às vezes, mais fácil outra pessoa dizer pra você assim, poxa, ele se veste assim, ele se veste assado, ele só gosta de preto, ele só gosta de xadrez. Às vezes eu acho as outras pessoas, assim, que elas têm uma facilidade melhor de identificar do que a própria pessoa. Por quê? Por conta do que eu falei no outro bloco. A pessoa vai construindo aquilo nela involuntariamente, às vezes. Ela não percebe. Você, quando era adolescente, você se vestia de um jeito. Com certeza. Sim. Não se vestia como você se veste agora. Não mesmo. A gente muda bastante. Na adolescência eu jamais vesti essa camisa. Por quê? Você ia ser julgado? Muito. Então, a gente, quando é adolescente, a gente se importa muito com o julgamento do outro. Hoje em dia, muita gente se importa também adulto. É engraçado que a primeira vez que eu vesti essa camisa, eu tinha saído, a gente foi pro aniversário mesmo. Foi meu aniversário, isso mesmo. Tava num barzinho, aí um amigo meu falou comigo assim, cara, admiro muito você que ter coragem de vestir essa camisa. Nossa, mas ele era bem amigo mesmo, né? Ou então era um inimigo. Não, muito amigo, de muitos anos, tá. E eu falei, mas tô tão bonito com essa camisa. Viu? Aí, tão bem. A confiança, gente, quando a confiança bate lá no topo, não tem o que abale. Exatamente. Mas quando você é adolescente, isso não existe. Não. A confiança está em construção ainda. Com certeza. Então, você não se veste da forma como você se veste hoje. Você teve uma curva de aprendizado no autoconhecimento que te ajudou a identificar algumas questões que são importantes para você, alguns elementos de design que são importantes para você construir o que você tem hoje. Tem gente que tem dificuldade nessa curva de aprendizado e nessa construção. Então, é aí que o consultor entra para dar o suporte. Mas o que eu falei lá no outro bloco, de que a cultura importa para essa construção, a sua personalidade que está em formação, o ambiente onde você vive, a criação dos seus pais, isso tudo faz parte desse crescimento na curva. E se você tem essa dificuldade em chegar nesse autoconhecimento, o consultor acaba dando esse suporte, identificando na personalidade os elementos que vão ser necessários para a sua imagem, como que a gente vai construir as cores no seu visual, como que você vai se comportar, porque a gente não trabalha só o visual, a gente trabalha comportamento, comunicação e aparência, são 3 pilares. Então, se a comunicação for importante para você, além da aparência, a gente vai trabalhar os dois em conjunto para que você consiga passar a imagem correta, a imagem que você deseja. Então, identificar nesse sentido, eu não acho tão fácil, mas eu entendo que com o tempo essa curva
sobe e a gente chega num ponto em que a gente tem um conhecimento que a gente consiga trabalhar, digamos assim. Mas se eu puder dar orientações ou dicas para como a gente consegue alcançar isso melhor, eu diria que é se enxergar. É um exercício de enxergar os elementos que estão em você. Por exemplo, no seu caso, eu consigo enxergar alguns elementos aqui. A cor escura como base, consigo enxergar as linhas de ombro inclinadas para baixo, você tem uma linha de ombro que é inclinada para baixo, o formato do rosto que é arredondado, tem uma barba que é mais cerrada, rala, isso também ajuda na composição da sua imagem. Então, se você gosta desse tipo... consultoria aqui. Se você gosta dessa imagem que você vê, você vai manter esses elementos. Sim. Então, é um exercício de todo dia olhar a imagem e ir construindo esses elementos que são viáveis para a sua comunicação. Estou vendo o formato do óculos é mais retangular, então isso quebra um pouco o arredondado do seu rosto, está trazendo um equilíbrio. Aí é só você conseguir perceber. Só que tem gente que tem dificuldade de perceber. Por isso que eu acho que não é tão fácil para algumas pessoas. No meu caso, por exemplo, eu tinha elementos que eu absolutamente não uso da adolescência para hoje. E eu consigo perceber isso, consigo entender elementos que eu vou levar para a vida que fazem parte da minha essência. Eu usava muito sapatilha, por exemplo. Sabe aquele sapatilha que parece sapato de balé? Uhum. Eu usava muito quando eu era mais nova, porque eu achava confortável. Mas hoje em dia eu não consigo enxergar esse tipo de calçado como um elemento que agrega na minha imagem. Então eu alterei de tanto me olhar no espelho e falar, gente, alguma coisa não tá combinando, alguma coisa não bate aqui com o meu estilo, com o que eu quero passar, com quem eu sou. E isso foi mudando. E algumas coisas eu consigo perceber que foram repetidas ao longo dos anos e que fazem parte de mim até hoje, como o uso das cores. Eu sou uma pessoa muito colorida, muito colorida. Eu sou conhecida por ser uma pessoa muito colorida. Eu uso muito coisas que têm as cores do arco-íris. As pessoas já me chamam de arco-íris. Para falar aqui um termo, né? Porque as pessoas me chamam de muitas coisas por conta das cores. Então, a repetição das cores, o uso das cores fortes é um elemento que eu trouxe. O uso das argolas, que nem eu tô agora é uma pequena, mas é um elemento que eu sempre utilizei. E aí, depois, pesquisando, eu entendia o fundo nas raízes africanas e tal, do uso da argola na cultura africana. Então, tem elementos que eu sempre usei e trouxe, e tem elementos que eu passei a usar depois dessa curva de autoconhecimento. Então, hoje, no lugar da sapatilha, por exemplo, eu uso mais coturno, que são elementos mais pesados, que combinam mais com a minha estética. Eu não tenho o corpo magrinho e não tenho a pretensão de ter um corpo magrinho. Eu gosto do meu corpo como ele é agora. Eu gosto de que eu falo rápido, de que eu gesticulo muito, de que eu tenho a fala forte. E isso tudo ajuda na construção da minha imagem. Então, eu adequei os elementos para essa construção de imagem. Aí eu te perguntar exatamente sobre a imagem mesmo, como é ser definido. Você me descreveu aqui, eu não percebi nada disso, tá? É só porque eu gosto desse óculos meu, eu acho bem legal. Então, muita gente começa assim, eu só gostei desse óculos. Aí a gente começa a investigar. Então, se você fala assim, eu comecei a pensar, falei, gente, mas eu não percebi nada disso. Foi tão involuntário. Então, você está no modo involuntário. Por isso que eu falei, totalmente. É um exercício de enxergar os elementos. Depois eu comecei a ver um óculos redondo, muito redondinho, não combinava muito comigo. Eu ficava muito com cara de nerd, né? Que chamam de nerd. E eu não tenho muito esse perfil. Você vai buscando os elementos que vão te trazendo algum conforto visual e que combinam com a sua personalidade. Mas muitas vezes isso é involuntário, né? Com certeza. Aí você falou que você gosta muito de falar sobre cores, né? Que você é colorida e tal. Como é que a gente consegue, através das... Assim, um exemplo. Suponhamos que eu gosto de cores também. Eu sou colorida e tal, mas então guarda-roupa todo colorido. Sim. Como eu faço uma combinação para não parecer o Agostinho? Ele cismou com o Agostinho. Não, porque o Agostinho, não dá. Não dá. Ele é a pior referência de estilo, então, eu acho. Não, olha... Então, ele tem essa fama, coitado. Mas é um personagem muito rico. Eu gosto dele, eu falei no intervalo que eu gosto dele, mas é verdade, mas porque ele é autêntico. Ele não se importa com o que estão pensando dele. Eu vou combinar isso aqui com isso aqui e não importa se está combinando ou não. Pra mim, tá combinando. E tem clientes que eu pergunto, você acha que isso combina com isso? A pessoa fala, eu acho. Eu falei, então,
Vamos embora. Faz parte da sua personalidade? Vamos embora. A gente pode dar um ajuste aqui, de repente corrigir o tom. O azul tá muito alto, a gente diminui, bota um azul mais fechado. A gente vai fazendo pequenos ajustes, mas no caso do Agostinho, ele é uma pessoa muito autêntica. Ele não tem medo de mostrar quem ele é. Se você olhar a roupa dele, você consegue entender como a cabeça dele funciona. Porque a cabeça dele é aquilo ali, é aquela bagunça, é aquela confusão toda, aquela mistura de estampas, mistura de cores. Ele fala rápido, ele se engasga. A imagem dele é muito fiel ao que se passa na cabeça dele. Então, eu não consigo ver... claro, esteticamente, às vezes, pra mim, pesa. Mas eu sinto ele como uma pessoa muito autêntica. Então, como você perguntou, o uso das cores, nesse caso, ele é bem importante. Porque a cor é o primeiro elemento que a gente enxerga. Antes de eu enxergar o corte da sua blusa, eu enxergo que ela é preta, né? Então, a cor vem antes, às vezes, dos outros elementos. Então, se você conseguir trabalhar com cores que te agradam, que agradam aos seus olhos, que trazem conforto também para a sua mente, para o que você é. E isso funciona muito nas culturas como a sensação que as cores transmitem. Existe um livro que chama Psicologia da Cor. E ele fez uma pesquisa mundial para entender como as cores trazem os sentimentos para as pessoas. Então, as cores são associadas automaticamente a alguns sentimentos e sensações. E uma coisa muito legal que eu ia falar aqui sobre o preto e sobre o branco é que aqui no Brasil, por exemplo, existe um pouco da cultura do luto ser o preto. Mas existem culturas em que o luto é o branco. Então, a sensação que o branco causa na gente não é a mesma sensação que o branco pode causar no outro. Tem algumas sensações que são compartilhadas. Por exemplo, o vermelho, ele traz muita energia quando você olha para ele. É uma cor que às vezes simboliza o perigo, porque você tem placas que usam vermelho. É uma cor que significa atenção. É a primeira cor que o olho humano percebe, por conta da intensidade dela. Então, essas sensações que passam para todo mundo existem também. O branco é a cor mais relacionada à paz, à tranquilidade. O azul é a cor mais relacionada à calma. Então, quando você constrói uma combinação de cores, isso acaba impactando também. E aí o preto, o branco, o marrom, o cinza, que são cores tons neutros, eles acabam entrando para ou diminuir um pouco essa sensação que as cores te dão ou aumentar. Então, combinar, muita gente prefere combinar só com branco, só com preto. Eu vou usar vermelho, mas vou usar com branco. Aí, já para usar com amarelo, já pesa para a pessoa. Não consigo usar com amarelo. Aí a gente respeita. Eu falo, que cor então que é interessante para você construir essa imagem que você quer? A gente vai trabalhando as cores de essência da pessoa, que são cores que são importantes para ela, que ela acha que são ligadas à construção de identidade dela. E outras a gente insere para ela atingir o objetivo de imagem que ela quer, porque ela chega para mim com um objetivo, como eu falei, né? Ou ela atinge um cargo, ou ela precisa para um evento, para uma situação, precisa para a vida. Já chegou cliente para mim que, eu preciso encontrar alguém e eu sinto que eu não estou me vestindo legal na balada. Aí tá bom, vamos lá. E aí a gente trabalha essa construção, com as cores, os elementos, que cores são importantes para ela, que cor que ela acha que ela tem que usar à noite para chamar a atenção. Então a gente vai construindo muito de acordo com a personalidade da pessoa, mas também considerando o sentimento que as cores vão trazer para você. Eu, como falei, sou muito colorida. Então, eu consigo combinar sem achar... Eu não chego no Agostinho, mas eu consigo combinar cores que são bem discrepantes, mas entendendo que eu estou bem com elas. Então, porque no círculo cromático, que é um círculo de cores que dita a intensidade, profundidade e tonalidade das cores, a gente consegue ver que cor é oposta a quais são as características que se combinam entre as cores. Então, por exemplo, se você for pensar no arco-íris, o verde, o azul e o roxo, né, que é o anil, eles ficam próximos no círculo cromático e também ficam próximos no arco-íris. É uma combinação que traz uma jovialidade, porque são cores próximas. Se você combinar o roxo com o amarelo, que são cores que são opostas no círculo cromático, você vai trazer um impacto maior para sua roupa, porque são cores que têm características que se complementam. Então, é claro que existe um estudo por trás dessa combinação de cores, mas isso não tira o seu mérito de poder combinar da forma como é mais confortável para você. Então, um recado, né? Pra quem tá solteiro aí, segue lá o Casulo Estúdio,
Porque tem dica Né? até pra você. Traga uma pessoa amada em 3 roupas. Pois é, se vestir melhor, renovar o guarda-roupa pra melhorar isso, né? Ó, gente, as pessoas chegam com os objetivos mais diversos, assim, de verdade. Essa pra mim foi uma surpresa. Não é? Essa foi surpresa. Eu achei legal, eu gostei. Eu achei que foi. Eu acho que todos os objetivos são válidos, porque é uma dificuldade que a pessoa tá tendo ali. Ela, né? Cada um tem a sua. Essa era uma dificuldade dessa pessoa em específico. E a gente corre atrás junto com ela. E é isso que é legal, porque isso me dá muita bagagem, me dá muito repertório, porque foi o que eu falei no primeiro bloco, bem no início. Ouvir as histórias das pessoas faz muita diferença nesse trabalho, muita diferença. Porque você vê realmente que cada pessoa é única, cada elemento que eu vou colocar naquela pessoa vai ser único, cada combinação vai ser única, porque vai estar pautada nas histórias que ela está me contando e no caminho que ela quer seguir. Entendi. Me fala uma coisa, existe algum tipo de roupa, cor e tal, que adequa a todas as tribos? Qualquer pessoa que utilizar vai estar bem? Roqueiros dirão e outras pessoas dirão que será o preto. Sim. Né, em termos de cores. Todo mundo usa a máxima de que preto combina com tudo. Eu não consigo enxergar dessa forma. O preto pesa em algumas combinações, o preto pesa em algumas harmonias de rosto. Então, ele pode deixar algumas pessoas com mais olheira, com manchas que em outras cores não deixariam, pode dar um ar mais de cansado, assim como o branco pode deixar em outras. Então, assim, as cores e os elementos trabalham para ajudar a elevar a sua imagem. Então, como cada um é único, eu não consigo te dar elementos que sejam unânimes, já que a gente tem bilhões de pessoas no planeta Terra e cada um é de um jeito. Mas existem cores que são consideradas no meio do caminho para todo mundo, como o azul marinho, um tipo de vermelho, o verde bandeira. Mas eu não gosto muito de trabalhar por isso, porque eu acho que cada pessoa realmente é única. Eu prefiro estudar aquela pessoa, entender as harmonias, entender a personalidade e dar para ela um pacote que sirva para ela, só para ela. E qual que é a importância da gente ter em casa uma pessoa, na verdade, ter um armário cápsula? O cápsula, ele não serve para todo mundo, Aliás, no meu entender. Só para ficar um pouco mais elucidativo. Explica o que é esse armário cápsula. Tá. E fala pra gente por que é importante. O cápsula é um armário que usa poucas peças. Então, você tem poucos itens ali, uma quantidade pequena de calças, uma quantidade pequena de blusas, uma quantidade pequena de sapatos, bolsas e acessórios. E você consegue combinar tudo entre eles para conseguir um guarda-roupa versátil e não precisar ter muitas peças. Só que, se você é uma pessoa muito colorida como eu, por exemplo, o armário cápsula, ele dificulta um pouco. Porque, geralmente, ele é feito com mais peças neutras. Então, entra mais caqui, entra branco, entra cinza, entra preto, entra marinho, entram tons que vão permitir que você combine com mais facilidade. Entendi. Mas eu consigo fazer para o seu objetivo. Então, vai ser mais difícil? Vai. Mas mesmo eu que sou colorida, conseguiria ter um armário cápsula de viagem, por exemplo. Esse aqui é meu armário cápsula de viagem. Um armário que eu tenho, um conjunto de peças que eu tenho com poucas peças, com poucos itens, mas que todos se combinam entre si. E você nunca vai me ver com a mesma roupa, sei lá, de hoje até um mês, de hoje até 5, 6 semanas. Porque eu vou conseguir combinar tão bem esses elementos. Por exemplo, eu tenho uma calça amarela e uma calça vermelha. E tenho uma saia laranja e uma saia verde. E eu tenho 5, 6 blusas ali. Eu vou botar um dia a calça vermelha com a blusa verde, a calça vermelha com a blusa azul. Então, cada dia eu vou estar com uma peça diferente, mas combinando somente aqueles itens que eu tenho ali. Então, eu consigo fazer uma multiplicação satisfatória com aqueles poucos itens que eu tenho no cápsula. E esses itens, assim, tem uma quantidade certa ou não? Tem. Claro, você pode estender até um certo ponto, porque senão ele vai deixar de ser uma cápsula e vai virar um guarda-roupa comum. Mas eu já fiz cápsulas com 30 peças, já estudei também na minha formação para consultoria para cápsula de 60 peças. Então, vai também muito do tempo que você quer que dure aquela quantidade de combinações. Entendi. Mas, em geral, um guarda-roupa com 30 peças consegue fazer uma cápsula boa, de neutros, Eu acho que tons é o meu, neutros. Você Você tá com uma cápsula, um guarda-roupa cápsula na vida. Na vida, na verdade. Bom, mas você consegue sair um mês com ele? Ah, sim. Então,
Até Tá porque satisfatório, eu também então. quase não saio de casa. Eu trabalho em casa, tudo em home office. Você tá me enganando, então. Até Porque eu não saio de casa, então Quando sim, eu eu saio consigo. aqui, é o podcast. Lore, vamos fazer nossa última pausa aqui. Já voltamos pro terceiro bloco. Tá bom. Estamos de volta para o último bloco aqui do Voz Afro com a consultora de imagem e estilo, Lore Dantas. Vamos. Lore, vamos lá agora falar um pouco sobre empreendedorismo. Tá. A gente sabe assim que muitas pessoas negras começam a empreender por necessidade. Sim. Com você foi assim? Não. não necessidade financeira. Porque eu tinha, como eu falei pra você, antes de eu perceber que ajudar as pessoas, dar esse suporte a transformar a vida das pessoas seria um direcionamento legal para mim, para minha carreira e que me traria felicidade, eu segui outro caminho. Então, esse caminho foi que, assim que eu saí da adolescência, eu passei num concurso e eu fiquei quase 20 anos numa empresa grande, numa grande corporação. E nesses 20 anos ali, isso tudo ficou muito adormecido. Mas eu ganhava bem, tinha estabilidade, podia fazer o que eu queria, viajava muito. Fiz a minha vida em cima desses 20 anos na área corporativa. Então, foi eu resolvi empreender porque eu não me sentia feliz mais. Então, não foi uma necessidade financeira, foi uma necessidade de autorrealização e felicidade, assim. Eu sinto que isso também é uma forma de eu ajudar essas pessoas a encontrar um lugar, seja empreendendo, seja na universidade. Por exemplo, agora está vindo um trabalho muito legal para fazer de jovens com jovens universitários. Porque você chega na universidade e você não sabe como se portar, como se vestir, você não sabe como se vestir para sua carreira, para entrevista, para estágio. Então, o trabalho com essas camadas também é muito interessante nesse sentido. E quando é com pessoas negras, aí o potencial de ver um resultado é muito legal, porque você enxerga lá na frente essa pessoa adequada à imagem dela, confortável no que ela está vestindo, confortável na pele dela, para correr atrás do que ela precisa. E você comentou que é uma profissão relativamente nova. Sim. Como é que está sendo empreender nesse nicho, nesse ramo? É difícil também, porque a quantidade de consultoras e consultores negros no mercado é bem baixa ainda. Eu faço parte de uma associação, de uma rede que só tem consultoras negras, e é muito legal a troca por conta disso, que é a rede de consultoras negras de imagem. Isso é muito importante pra gente, porque acaba que a gente dá um outro viés de luta para o nosso trabalho também, né? De mostra, de visibilidade para o nosso trabalho. Mas ainda é bem baixa a quantidade, então sempre que eu recebo mensagem ou que eu vejo que mais uma consultora está ali, né, no meu perfil ou quer conversar comigo e ela é negra, eu tento jogar o máximo ela para cima, porque é um espaço que a gente precisa ocupar. Não dá para ficar, né, achando que não é pra gente, porque assim como qualquer outra profissão. Então, se alguém falar, mas você tá nesse mercado, é um mercado de luxo, você acha que é pra você? Eu acho. E o mercado não é de luxo, é um mercado para pessoas. Acontece, já aconteceu, das pessoas acharem que não tem grana para poder investir, para poder fazer a consultoria com você e tal? Sempre tem, sempre tem. Na verdade, o que as pessoas sempre perguntam primeiro é quanto custa. E o que eu mostro para elas, antes de mostrar o valor, é que a necessidade daquilo na vida dela, de que forma isso vai ser importante para ela seguir, como isso vai mudar ela daqui a um tempo, porque quando eu começo, a pessoa acha que eu só vou mexer no guarda-roupa da pessoa. Mas depois das 2 primeiras sessões, a pessoa já tá, gente, eu acho que eu nem vou pagar mais um terapeuta. Porque a gente já conversou tanta coisa aqui e é um mergulho realmente muito fundo no que a pessoa no que ela acredita, em como ela quer se ver realmente, que a pessoa entende o real serviço. E isso faz ela ancorar o valor também, como sendo uma coisa necessária. Ela não vê como um gasto, ela acaba vendo como um investimento no futuro, na carreira, na vida. Ela
ela não vê, é só mais uma blusa que eu vou comprar e eu gastei esse dinheiro. Muito pelo contrário. O resultado é duradouro, então o valor do serviço acaba sendo diluído. E a gente também conversa sobre, de que forma eu posso pagar isso, eu posso fazer só isso, só aquilo. A gente facilita muito porque o que a gente quer é fazer o trabalho acontecer. Eu sinto a necessidade daquela pessoa, então eu não deixo ela sair dali. Eu quero que ela realize aquele trabalho, porque se ela me procurou, ela tem uma necessidade. E eu tô ali para ajudar. E, na real, também, eu não acho o meu serviço o mais caro do mercado. Entendi. Ele é super, assim, mediano. E porque o objetivo é exatamente estar dentro dessas comunidades, estar dentro desses grupos, para que eles se sintam valorizados. Nesse meio de moda e tal, tem muita coisa que vai e volta, né? Muito, é cíclica. E, falando nisso... Pochete, antigamente, já foi demonizada há uns tempo atrás e voltou agora à moda. Voltou. Como é que é isso, essa questão assim? Outro dia eu vi pessoas com calça-boca de sino. Sim. Tinha voltado também e tal. Como é que é esse ciclo mesmo que funciona? Essa é uma coisa que não inova, sempre vai ser algo que vai buscar no passado e trazer de novo para o presente? E você perguntou respondendo. Já foi. Mas já perguntou respondendo. Mas é bem isso, a moda é super cíclica. De tempos em tempos os elementos voltam. Tem gente que fala que é de 20 em 20, alguns elementos demoram mais, outros menos. Mas existe uma recriação em cima dele. Uhum. A pochete, por exemplo, ela não era exatamente igual à pochete que voltou hoje. Hoje a pochete tem outros formatos, às vezes, ela é meio mais quadrada, ela usa mais aqui, ela pode virar uma bolsa. Antigamente era só aquela que parecia uma gotinha e ficava na cintura. Sim. Cheia de coisas assim, parecendo uma segunda barriga. Mas hoje em dia não, você consegue mexer no formato, mexer nas cores, mexer no brilho, no tecido, né, no material. Então, isso existe na moda e nunca vai terminar. Ó, sandália com meia é outro exemplo. Sandália com meia, Deus me livre. Aí tá, entrou Dancing Days. Vou pensar aqui. Aí entrou Dancing Days. Sandália com meia é lindo, maravilhoso. Vamos nessa onda, sandália com meia. Aí entrou década de 90. Sandália com meia é horrível. Meu Deus, não quero saber disso. Aí hoje... Já estamos sandália com meia de novo, já temos. Só que aí vai mudando. No Dancing Days a sandália era com meia, a meia era brilhosa, a meia era soquete, o sapato era plataforma. Aí, quando voltou agora, já é sandália com salto fino e meia calça. Então, vai mudando, mas a base da ideia, ela fica ali. Então, há um estranhamento, não porque é novo aquilo, mas porque do Dancing Days pra cá, a geração mudou. Sim. Então, a geração que está vivendo a sandália com meia agora, ela não viveu a sandália com meia lá no Dancing Days. Sim. Então, para ela, isso é um movimento novo. Então, pode ter um estranhamento nesse sentido. Mas se você estava na época do Dancing Days, você fala, gente, isso aí minha mãe usava, gente. Não é nada feio, estranho, vou usar também. Então, assim, é cíclico, mas mas a questão é que o cíclico vai mudar, a geração mudou quando o ciclo voltou. Então, existe adorei, odiei, né? Por conta da geração que está ali naquele momento. Mas aí também não tem um pouco também do contexto social atual? Por exemplo... Completamente. Por exemplo, a pochete. Eu tive no Rio no Carnaval. E eu estava na casa de um amigo meu e eu estava saindo com a carteira no bolso. Eu falei assim, cara, leva a pochete, alguma coisa do tipo aqui assim, porque é por segurança. Pra não ser roubado e tal. Acabei não levando. Também não fui assaltado, nada disso também não. Fui roubado, não aconteceu nada. Mas também tem a questão também desse contexto social também. Sim, do que está acontecendo no momento. No geral, a moda, ela é o reflexo de uma época, né? Então, foi o que eu falei pra você. Você não se vestia antigamente como você se veste hoje. Então, a moda, ela é um retrato fiel da época. Você consegue identificar as épocas por conta das roupas das pessoas. E esse movimento o contexto social acaba impactando muito. No caso da pochete, eu acho que hoje até menos, porque eu não vejo pochete só no carnaval mais. Não, com certeza não. Eu consigo ver, exatamente. Você consegue ver muitos elementos que são de um período específico do ano, no resto do ano. O próprio brilho, ele mudou, né? Antigamente você tinha muito mais brilho só no carnaval. Hoje em dia, se você me der um casaco de paetê, eu vou na padaria, tranquilamente. Você vai me ver lá, a Lorena chegou na padaria. Porque a gente não consegue mais distinguir algumas coisas só por conta do período do ano e do contexto social em que ela está acontecendo. Mas quando você for lá na frente, você vai, assim, se passarem 20 anos, você vai... essa pochete, o ano era 2023 e Robélia usava essa pochete.
Eu que eu não uso. Você vai conseguir identificar. Sim, assim como você vai falar, o ano era 1940 e Chanel inventou esse modelo de saia. Sim. Você vai conseguir relacionar aquele elemento a uma época, mas vai entender também que ele pode ir passando de acordo com o contexto social, com as camadas sociais e com o que está acontecendo naquela geração. Entendi. Outra coisa em relação à montagem de peças de guarda-roupa e tal, esse tipo de coisa. Quais são os erros mais comuns que você vê as pessoas cometendo ao se vestir, ao montar seu look para sair? Tá. Eu não gosto muito de usar o termo erros, porque a gente vai ter que voltar no Agostinho. O erro depende muito do olhar de quem está enxergando você ali. Porque o erro vai depender das referências que aquela pessoa tem. Se na minha cabeça a camisa florida ela é feia, por exemplo, não estou dizendo isso, não faz essa cara. Não, a minha é linda, a camisa é linda. Eu me sinto bonitão com ela. Se nas referências que eu construí, se a referência cultural que eu tenho, por exemplo, no caso da camisa, ela é ruim pra mim, eu vou achar que é um erro você ir com ela em algum lugar. Então, quando eu penso no erro, eu penso muito em que referências estão por trás daquela pessoa que está pensando que aquilo é um erro. Tanto que eu me incomodo quando a pessoa fala na internet, 5 erros e 5 acertos desse look, dessa roupa. Isso é errado. Eu não consigo enxergar que isso está certo ou está errado. Fora naqueles casos em que a gente tem convenções de investimentos, eventos formais, empregos, reuniões de trabalho. Mas eu não consigo ver, isso aqui está errado, vamos mexer? Não, eu penso, tá confortável para você desse jeito? Você tá se sentindo bem com esse elemento, com essa cor, com essa camisa, com essa combinação de cores? Agostinho, você está se sentindo bem com esse cinto marrom, essa calça de flores, azul e vermelha, com essa calça, com essa blusa amarela e verde listras? Ele vai falar, eu tô me sentindo feliz, tô ótimo, sou eu. Então vamos, pega o seu táxi e vai. Porque o erro me incomoda. As pessoas, às vezes, querem encontrar um erro na vestimenta daquela pessoa e, na verdade, é uma questão de referência. Sim. Não tem como desconstruir, às vezes. Uma outra coisa em relação ao empreendedorismo negro. Sim. O empreendedor negro, na verdade. Que muitas vezes ele é subjugado pela sua aparência. Todos os dias, quem nunca? Pois é. E como fazer isso, assim, a você unir o estilo, ancestralidade, se vestir bem e ser socialmente aceito? Vamos. Primeira coisa, não é todo mundo, não é todo negro que quer abraçar os elementos ancestrais. Sim, sim. Tem gente que se sente bem quando revisita isso tudo e tem gente que não. Tem estilistas, por exemplo, que só trabalham estampas africanas, trabalham cortes africanos, e tem estilistas afrocentrados que não, que entendem que os elementos podem ser outros, só trabalham peças lisas, e isso assim como é para os estilistas, é para todo mundo. Então, se você quiser trazer essas referências, essa ancestralidade, a gente consegue fazer essa combinação, mas para dentro do trabalho, precisa ter uma conversa anterior a isso, que é uma conversa com as empresas. As empresas hoje, se você for pensar no código de vestimenta dessas empresas, muitos ainda são eurocentrados. Eles são pautados na classe dominante. Então, se a pessoa tiver com um crucifixo ali, lindo, católico, tá lindo. Mas se a pessoa colocar uma guia de Umbanda, não pode. Mas qual a diferença? Essa é a minha religião, essa é a religião dele. Aí pode um, não pode outro? O 2 pesos, 2 medidas, nesse caso, é o que precisa ser alterado. Só que você não vai conseguir chegar lá com essa sua imagem sem isso ter passado pelo RH. Pode chegar também, mas quando isso incomodar a classe dominante, o RH vai começar a mexer nisso e vai começar a conversar. Então, eu acho que essa conversa precisa existir, não só em empresas, mas em outros locais também, porque cada um tem as suas referências. Não só de religião, mas é isso, culturais, time de futebol, por exemplo. Isso tudo tem que ser conversado para que você traga para o trabalho, traga para a sua imagem o que é representativo para você. E aquela cruz, às vezes, aquele crucifixo no pescoço não é representativo para você. Mas por que a sua guia não pode? Sim, sim. Por que a sua trança não pode?
Por que eu fiz eu apresentei um painel sobre isso, sobre identidade negra no trabalho, e eu mostrei umas fotos muito, muito legais para as pessoas conseguirem refletir. Depois isso foi muito comentado, que é porque eu botei a foto de um homem negro com dread e ele estava de terno. Aí qual é o problema com essa foto aqui? Por que você acha que esse cara não pode ser o CEO de uma empresa? Porque ele é negro? Porque ele está de dread? Por que ele é melhor do que esse cara aqui? Botei um cara branco, de terno, cabelo batido. Por que esse cara é melhor que ele? Alguém consegue me explicar? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão, porque não tem uma explicação. Então, fazer essas reflexões e usar imagens é muito legal nessas horas, assim. Eu também usei imagens de crucifixos e guias, turbantes e cabelos lisos, de mulheres brancas. Por que um pode e o outro não pode? Na verdade, isso precisa ser uma coisa que precisa entrar. Essa conversa precisa ser feita, precisa entrar para as empresas e para a sociedade entenderem que a sua referência não é igual à minha, mas está tudo bem, a gente vai continuar convivendo e a gente vai crescer junto. E a empresa hoje que não percebe que a diversidade é um valor, ela está perdendo muito. Não está perdendo no financeiro somente, porque quando você tem uma equipe que é diversa, o trabalho é muito melhor construído, porque você tem vários pontos de vista, pautados em culturas diferentes, em ambientes diferentes. Você mora num lugar de luxo, você mora na periferia, você se veste assim, você se veste de outro jeito, você tem esse cabelo, eu tenho esse cabelo, você foi criado desse jeito, eu fui criado desse jeito. Quando isso tudo se junta para construir um projeto no trabalho, qualquer que seja o trabalho, a empresa já ganhou muito. Então, ela não reconhecer que diversidade é um valor para ela hoje, é uma perda que ela não consegue nem medir. É isso. Né? Chegamos ao final. Gente, episódio. Não. Muito rápido, né? Poxa, passou muito rápido. Muito rápido. E isso porque teve 3 intervalos, meu Deus. 2 intervalos. Lembra que eu te fiz da perguntinha que eu faço nisso no final? Sim. A do final é, como você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu vejo uma Lorena, eu acho que com a balança mais equilibrada ainda nos momentos de felicidade e tristeza, então mais para cima, porque eu vou estar com mais histórias na minha bagagem, que é essa passarela por onde as minhas clientes passam e eu coleto essas histórias, então eu vou ter muito mais repertório, com isso eu vou conseguir ajudar mais pessoas, então eu penso que daqui a 5 anos a minha carreira vai estar bem mais consolidada, com mais sucesso, e eu vou estar num lugar de muito resultado, pensando naquilo que eu me propus a fazer, que é transformar a vida das pessoas. Está mesmo, com certeza. Lore, brigadão, tá? Imagina, obrigada a vocês, gente. Muito bom aqui. Adoro falar sobre isso. Aprendi bastante aqui hoje. É isso, esse é um outro ponto que eu gosto. Que meu óculos é retinho aqui, o formato do rosto, da barba, da camisa. Aprendi bastante. Aprender o básico, né? Mas se você quiser um pro masculino, eu te indico também. Pode, vou querer, querer. E para quem nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima, gente.